Realmente, Senhor, em todas as coisas engrandeceste e glorificaste teu povo. Nunca deixaste de olhar por ele e de o socorrer em todo tempo e lugar. Sabedoria, capítulo 19, versículo 22. Olá! Com este vídeo, nós queremos fazer uma pequena introdução aos livros da Bíblia, naquela parte que é conhecida como os livros históricos. São 16 livros. Estes livros, os livros históricos, eles retratam a história do povo de Deus, é uma releitura de fé, aonde está ali descrito um projeto de nação, um projeto de povo e os valores que constituem o povo de Deus. Lembramos que a Bíblia, o Antigo Testamento, ele tem 46 livros, e estes livros eles estão organizados em seções. Nós temos a primeira seção, que são conhecidos como os livros do Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, e é chamado de Pentateuco. Na Bíblia hebraica é conhecida como a Torá. A segunda parte, nas nossas Bíblias modernas, é chamada de livros históricos. São 16 livros históricos. Depois a terceira seção, que são chamados livros sapienciais, são 7 livros. E em seguida nós temos 18 livros proféticos. De maneira que nas Bíblias modernas, sobretudo na Bíblia católica, você vai encontrar ali 46 livros organizados nessas seções. Enquanto que a Bíblia protestante e a Bíblia hebraica tem 39 livros e também é organizado da seguinte maneira: a Torá, os escritos e os profetas. Quais são os livros históricos? Os livros históricos, que consta da parte que nós estamos falando aqui, são Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias, Tobias, Judite, Esté, 1º e 2º Macabeus. Todos esses livros você pode encontrar no rodapé, ali logo na sua Bíblia, você encontra na introdução da sua Bíblia estes livros, e a cada livro desse há uma introdução falando dos seus autores, o contexto do livro e o principal assunto que o livro está tratando, além de que também, na medida que você vai lendo os capítulos, você encontra também nos rodapé explicações úteis que ajudam a compreender os fatos ali descritos. O livro de Josué, ele retrata a história do povo entrando na terra de Canaã. E Josué, como segundo líder que acompanha o povo desde a libertação, junto com Moisés, agora ele se torna o líder principal desta ocupação. O livro dos Juízes, ele retrata a organização das tribos. E no livro dos Juízes, nós modernamente o distinguimos em 2 grupos, os juízes menores e os juízes maiores. Os juízes maiores são aqueles que têm uma história mais longa neste livro e retratam os juízes guerreiros, aqueles que defendem o povo contra os seus inimigos. Os juízes menores são aqueles que tratam da justiça, que tratam da catequese, do ensinamento, da orientação do povo. O livro de Ruth trata da história de Noemi e Ruth, um membro do povo de Deus, uma judia, que ela imigra de sua região por causa da fome, junto com os seus filhos, vai para uma outra região, ali os seus filhos casam. Quando os filhos, então, vêm a falecer, ela sabe que na sua terra, então, há fartura, ela volta para a terra e uma das esposas de seus filhos volta com ela, a Ruth. E Ruth, como estrangeira, vai ser acolhida pelo povo e viver os costumes desse povo. Então nós temos uma história muito bonita na história de Ruth. Em seguida nós temos o livro de 1º e 2º Samuel, que retrata a história do povo organizando-se como nação. E aí você vai ter a história do rei Saul, do rei Davi e do rei Salomão. Depois nós temos os livros dos reis, continuando essa história do livro de Samuel.
Em seguida, também você terá uma segunda leitura dessa mesma história, descrita no livro das Crônicas, o primeiro e segundo livro das Crônicas, que já é uma releitura da história a partir do exílio, aliás, depois do exílio, né? Quando o povo está fazendo a volta para o exílio. Continuando, você tem o livro de Esdras. Esdras, ele está no exílio, Esdras e Neemias, e eles voltam do exílio para ajudar o povo a se organizar enquanto nação, organizar-se nos seus costumes e reorganizar um projeto de povo, um projeto de nação na terra de Canaã. Em seguida, você tem o livro de Tobias. Tobias é uma novela em que trata dos costumes do povo, contado na história de Tobias, e onde também aparece o anjo Rafael. Este anjo, ele é um anjo curador, um anjo que cuida das pessoas e que faz as pessoas vivenciar toda a sua fé, as suas tradições, como está contido ali no livro de Tobias. Em seguida, nós temos o livro de Judite. O livro de Judite fala da sua luta por libertar o seu povo. A sua cidade é sitiada e o povo, então, está amedrontado. Então, Judite é uma viúva que ora a Deus e, a partir desse momento, iluminada pela libertação, pela liberdade, pelo desejo de liberdade, ela vai ao banquete, onde está o oficial principal, que coordena todo o exército que está agredindo o seu povo, que está fazendo violência ao seu povo. E ali ela consegue, com o artifício, matar aquele general, fazendo com que o povo assim seja libertado daquele grupo que está lhe causando mal. Depois de Judite, nós temos então também uma outra mulher, que é a rainha Esté. A rainha Esté, que pede ao rei para libertar o seu povo da morte, porque tem o seu inimigo Naamã, que quer exterminar o seu povo. E a rainha, como esposa do rei, pede ao rei para que salve o seu povo. O rei lhe concede esta graça e ela salva o seu povo. E por último, nós temos o livro de 1º e 2º Macabeus, que também é uma história de martírio, é uma história muito bonita, onde Matatias, um dos líderes religiosos, junto com seus filhos, Judas Macabeus, enfrenta uma batalha, enfrenta uma crise muito grande para libertar o seu povo da garra dos seus inimigos, os seleucidas. Isto está no período grego. E eles se tornam assim os mártires e os heróis do povo por defender os seus costumes, por defender a sua fé religiosa. Quem são os autores desses livros? O que está por trás desses livros? Eu falei aqui para você rapidamente, uma pequena e ligeira introdução a respeito dos conteúdos básicos desses livros. Mas por trás de cada livro tem toda uma reflexão teológica, tem todo um projeto de nação, um projeto de povo e grupos que estão em conflitos entre si quando se trata de pensar, então, essa mesma fé e esse mesmo projeto de nação, onde você vê um grupo que é excludente no seu projeto de nação e um grupo que é includente, que inclui aqueles que são excluídos por este outro projeto de nação. E todos esses conflitos nós encontramos, então, nesses livros. Na medida que ele vai narrando a história, então vai se desenhando o que constitui o povo, enquanto aliança, enquanto povo de Deus. O que caracteriza os seus costumes, a sua fé, a aliança. E, ao mesmo tempo que esse povo vai pensando a sua fé e está sempre em conflito com os outros povos, este povo muitas vezes é escravizado. Esse povo muitas vezes é perseguido. Perseguido porque quer viver a sua fé já vista. E aí é nessa história de crise, é nessa história de construir um projeto de nação, de construir um projeto de povo, que Deus vai se revelando e vai mostrando dentro da sua aliança o projeto da história da salvação. Então, sendo assim, quem são os autores deste livro? Quando a gente faz um curso bíblico, nós então identificamos, através do estudo da teologia, que existem dois grupos de autores. Os autores que
geralmente chamado de obra deuteronomista, ele é que está por trás, é toda uma equipe, ele é que está por trás, por exemplo, dos escritos de Josué, Juízes, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis e 2 Reis. Esses escritos foram escritos aí entre o período do reinado até o povo chegar no exílio da Babilônia. E nesses escritos que mencionamos, nós vemos aí a construção do povo como tribo, vemos a construção do povo com o seu rei, vemos a divisão do povo em Reino do Sul e em Reino do Norte, e vemos aí também o povo sendo invadido pela Assíria, pelos sírios, depois pela Assíria, depois pela Babilônia e pelos persas. O segundo grupo de autores estão os escritos do 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Ruth. Esse segundo grupo de escritos, eles têm como autores a equipe que trabalhou essa teologia, vendo uma reconstrução do povo depois do exílio da Babilônia. E esses escritos estão, com essa equipe que escreveu esses livros, são chamados de obra cronista. Esses cronistas, das quais surgiram esses escritos, esses livros que mencionamos também agora, eles escreveram esses livros aí entre o período persa e o período grego, quando o povo está sendo dominado pelo período persa e depois pelo período grego. É claro, existem também outros livros que foram escritos ali bem pertinho, quando os romanos começam já aparecendo na história e que vai dominar o povo de Deus, que são livros que não estão na Bíblia hebraica. Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus, esses livros não se encontram lá, como também o livro da sabedoria, também não se encontra lá na Bíblia hebraica e na Bíblia protestante. E alguns trechos do capítulo de Esté, também alguns trechos do dos capítulos do livro de Daniel, o capítulo 13 e o capítulo 14 do livro de Daniel, não se encontra na Bíblia hebraica e também não se encontra na Bíblia protestante. Estes livros, então, é tido como os 7 livros que foram tirados da Bíblia protestante e da Bíblia hebraica, mas que mantiveram-se na Bíblia grega e na Bíblia católica. Evidentemente que esses 7 livros, as pessoas dizem, foram os católicos que botaram na Bíblia hebraica, na Bíblia grega, ou foram os protestantes que tiraram da Bíblia hebraica. Na verdade, essas duas versões da Bíblia já existiam antes mesmo de Jesus nascer. Então, nós não podemos afirmar foi um grupo católico que botou, foi um grupo protestante que tirou, de forma nenhuma. O que se pode afirmar é que a Bíblia hebraica, 200 anos antes de Jesus nascer, ela foi traduzida para o grego e os judeus que viviam na cultura grega acrescentaram em 7 livros. E mais tarde, quando Jesus e os apóstolos nascem e já têm a sua experiência de fé, eles utilizaram muitos os textos da Bíblia grega, que mais tarde vai se tornar a Bíblia dos 70, a Bíblia católica. Enquanto, só no ano de 1517 por diante, nós vemos aí Martinho Lutero fazendo uma tradução da Bíblia hebraica, que só tinha 39 livros. E aí o mundo vai conhecendo aí as duas versões, aí o Ocidente vai conhecendo as duas versões, a versão da Bíblia hebraica sob a bandeira do protestantismo, com Martinho Lutero, quando ele faz a tradução do hebraico para o alemão. E depois também a gente vai conhecendo a outra Bíblia, que é a Bíblia grega, também chamada Bíblia católica, que mais tarde essa Bíblia também vai ser traduzida para o latim, quando São Jerônimo traduz a Bíblia, a pedido do Papa Damaso, para o latim, aqui no Ocidente, que vai ser chamada Bíblia Vulgata, ou Bíblia Vulgar, Bíblia do povo, Bíblia popular, porque o pessoal já não falava mais o grego, mas a cultura e a língua era latim. E por ser o latim, então se tem uma nova tradução da Bíblia, que hoje nós chamamos Bíblia Neo-Vulgata ou Nova Vulgata, e que no Brasil essa Bíblia é conhecida como a Bíblia da CNBB. Então está aqui uma pequena introdução para que você possa ter uma noção básica sobre os livros que compõem
o Antigo Testamento, na seção dos livros históricos. Eu recomendo a você que você vá até a sua Bíblia. Se você tem a Nova Bíblia Pastoral, você vai encontrar lá uma introdução aos livros históricos. É uma introdução simples, gostosa de ler, muito boa. Mas também em todas as outras Bíblias modernas, sobretudo as Bíblias católicas. Antes de cada livro, há uma introdução a esses livros, há uma introdução a cada sessão, que nos ajuda a compreender os livros, que nos ajuda a compreender as histórias que tem nesses livros e os seus personagens, e nos dá chaves de leituras para que nós possamos ter uma visão geral de toda a história do povo de Deus. Então, eu fico por aqui com esta pequena introdução para que você possa ter um aperitivo para melhor conhecer e estudar a Bíblia, a palavra de Deus. Tá ok? Obrigado. Deixa aí o seu like, deixa aí o seu joinha de que você gostou e compartilha esse vídeo se foi útil para você.